Bom dia, irmãos. Antes de nós lermos a porção da palavra do Senhor, que estaremos considerando agora pela manhã, eu lembro os irmãos que nós já estamos no período da recepção de novos membros. Esse ano, a recepção deverá ocorrer no dia 27 de outubro, no domingo, após o culto pela manhã. Eu deverei estar, se Deus assim permitir, dando início aos estudos com vistas à recepção de novos membros no dia 22 do próximo mês, 22 de setembro. Os estudos começarão então no dia 22 e deverão ir até o dia 27 de outubro. E esse ano nós vamos fazer diferente no que diz respeito à conversa com aqueles irmãos e irmãs que têm externado o desejo de se tornarem membros da nossa igreja. Nós separamos alguns sábados. Então, no próximo sábado, quer dizer, não este, mas o próximo sábado de reunião será no dia 31 de agosto. Não este sábado agora, que vem, mas no dia 31 de agosto, no sábado, às 4h30 da tarde, nós estaremos aqui como conselho, reunidos com os irmãos que queiram ser recebidos como novos membros. Mas não apenas esse sábado. Temos separado alguns sábados até o dia da recepção. E aí os irmãos deverão escolher e procurar alguns dos presbíteros para agendarem a conversa com o conselho. Isso para evitar que todos venham num só dia. Então não deixe para vir só no dia 26 de outubro, porque senão vai perder o objetivo desses sábados. O que tem ocorrido é que todo ano nós reunimos todos os irmãos e irmãs que querem ser recebidos como novos membros. E aí não temos como conversar bem com todos. Então temos separado alguns sábados. Dia 31 de agosto, dia 14 e dia 28 de setembro e dia 12 e 26 de outubro. Os irmãos que serão recebidos como membros serão aqueles que farão uma profissão de fé, jovens da igreja que foram batizados na infância e agora na idade da razão devem professar publicamente a sua fé. Esses devem nos procurar para nós agendarmos um dia com todos eles, um sábado com todos vocês, para que vocês então venham fazer a sua pública profissão de fé. Eu aconselho que venham com os pais, para que os pais também participem da conversa, possam nos ajudar também no que diz respeito à avaliação desses jovens com vistas à recepção de novos membros. Aqueles irmãos também que têm frequentado a nossa igreja, oriundos de outras igrejas genuinamente evangélicas, que têm passado um tempo conosco e agora querem fazer parte desta igreja, também que nos procurem para agendar um sábado. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos abrir a Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 23. Eu vou ler os versos, nós estaremos estudando, verso 4 a 8, 5 versículos. Levítico, capítulo 23, do verso 4 ao 8, onde lemos assim a palavra do Senhor. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Tu és bondoso. A Tua graça, Senhor, tem sido abundante sobre a nossa vida, uma vez que o Senhor, pelo Teu Espírito, tem preservado a Tua palavra, inspirada por Ele mesmo, Senhor. E o Senhor revela mais uma vez e demonstra e dispensa sobre nós mais uma vez a Tua graça neste dia, no Shabat cristão, no dia de descanso cristão, como vimos no domingo passado, não um dia de preguiça, nem um dia de ativismo, mas um dia de deleite, de alegria e de festa da nossa alma na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio. Te suplicamos nesse momento a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor para conosco, porque não somos dignos, Senhor, por nós mesmos, de estar na Tua presença.
um momento tão importante de instrução da Tua palavra, onde o Senhor fala conosco. Somos pecadores, Senhor. Somos negligentes e muitas vezes desobedecemos os Teus mandamentos. Muitas vezes, Senhor, nos omitimos das verdades que o Senhor tem trazido ao nosso coração, à nossa mente. Então, tem misericórdia, Senhor, de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Fala conosco nesta manhã. Lembra-te, Senhor, da Tua aliança. Lembra-te, Senhor, da Tua promessa que Tu fizeste a Abraão, a Isaque e a Jacó. E contempla, Senhor, esse momento nosso de adoração, de instrução, para que nós, Senhor, sejamos de fato abençoados pelo Senhor. E que recebamos a Tua palavra como ela é. Palavra inspirada, autoritativa da parte do Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Este vaso de barro, instrumento. Que o Senhor me ajude, me auxilie e me tome na instrução da Tua palavra. Sei com a Tua igreja também. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Fortalece, Senhor, a igreja. Anima, Senhor, o Teu povo. Aqueles que nos visitam, estende as Tuas bênçãos sobre eles. Que eles saiam daqui edificados, encorajados pela Tua palavra. E aqueles que ainda estão em dúvida, que não se entregaram a Cristo, que o Senhor os alcance esta manhã, e que eles compreendam a natureza do Teu plano de salvação e que eles possam, motivados pelo Teu Espírito Santo, iluminados pelo Teu Espírito, possam entregar a sua vida ao Cordeiro que foi morto, a nossa Páscoa. Por favor, Senhor, ouve a nossa oração, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem e as irmãs podem sentar. Estamos estudando o livro de Levítico, irmãos. Estamos na parte final do livro. O livro tem como tema principal a santidade. Nós estamos estudando o capítulo 23, que é o início da parte final do livro, que trata do calendário de Israel. O tempo determinado por Deus. Domingo passado nós estudamos os versículos introdutórios a esta nova sessão, que se inicia no capítulo 23, os 3 primeiros versos do capítulo, onde o Senhor ensinou a Israel a necessidade que Israel tinha de obedecer ao Senhor no que dizia respeito à observância de um dia estabelecido pelo próprio Deus. E aí aplicamos no domingo passado e tentei explicar aos irmãos por qual razão nós, como cristãos, não observamos o 7º dia da semana, mas o primeiro. Para lembrar os irmãos, é porque nós não celebramos mais o término da criação, como Israel celebrava, olhando para o 7º dia, em obediência ao mandamento do Senhor, mas como cristãos, membros de Israel de Deus na nova dispensação da graça, nós olhamos para o primeiro dia, não para o término da criação, mas para o início da recriação em Cristo, haja vista que ele ressuscitou no primeiro dia da semana, depois ele se apresentou aos discípulos no primeiro dia da semana, a igreja do Novo Testamento passou a se reunir no primeiro dia da semana, a partir do pão no primeiro dia da semana. Paulo disse que quando fosse para tirar coleta para ajudar a igreja de Jerusalém, 1 Coríntios capítulo 16, ele disse que deveria ser no primeiro dia da semana. Então, de acordo com a própria revelação bíblica, o costume dos apóstolos e a tradição cristã durante mais de 2000 anos, tem se reunido no primeiro dia da semana, como nós fazemos, celebrando o nosso Deus. Então, o domingo passa a ser para nós o Shabat, o descanso cristão, o sábado cristão. E há no capítulo 23 outras festas, mas hoje eu quero considerar a Páscoa. Não uma exposição dos versículos, porque se nós fôssemos expor esses versículos, nós deveríamos nos deter apenas neles. Então, o que eu quero fazer hoje pela manhã é, a partir desses versículos, dar o que eu diria um brevíssimo estudo sobre a Páscoa, porque é o assunto dos versículos, é a festa que Deus havia estabelecido para Israel no Antigo Testamento. Mas antes de considerar esse brevíssimo estudo sobre a Páscoa, irmãos, eu quero que os irmãos, eu espero em Deus que os irmãos estejam acompanhando a exposição, o estudo de Levítico, e não apenas acompanhando, mas se deleitando e entendendo que Levítico, ele trata de um assunto que diz respeito, ou de assuntos que dizem respeito a nós, a igreja do Novo Testamento. Quando eu comecei a pregar o Antigo Testamento em 2012, exatamente há 7 anos, eu comecei Gênesis,
ensinando aos irmãos. E lá na primeira pregação de Gênesis, quando eu estava apresentando aos irmãos a razão de estudar o Antigo Testamento e a necessidade que nós temos de conhecer o Antigo Testamento, eu disse aos irmãos que nós iríamos começar a estudar não apenas a história de Israel, mas a nossa história. Porque nós somos, como Paulo escrevendo aos Gálatas diz, nós somos os verdadeiros filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Nós seguimos os passos de Abraão, porque nós cremos no Deus de Abraão. Nós, irmãos, que somos cristãos e que compreendemos a teologia reformada, nós não olhamos para o Antigo Testamento como alguns irmãos nossos não reformados olham. Quando nós nos deparamos com as Escrituras do Antigo Testamento, nós temos 3 caminhos. Ou nós tomamos o caminho que nós temos tomado, entender a Escritura como como a revelação do plano de Deus com vistas à salvação de um único povo. Então é isso que nós entendemos. O que nós entendemos é que quando nós estamos lendo a revelação do Antigo Testamento, nós estamos lendo a primeira parte da revelação de Deus ao seu povo. Que povo? A nação de Israel? Não. O povo que é descendente espiritual de Abraão. Todos os povos e todas as famílias da terra que são abençoadas na descendência de Abraão. E o descendente de Abraão é Cristo. Nós entendemos, irmãos, que a Bíblia Sagrada, Gênesis e Apocalipse, trata de uma revelação, que é a revelação do plano de Deus com vistas à salvação de um povo. Só que Deus fez o seguinte, na sua infinita sabedoria, ele quis administrar a história da redenção em 2 momentos, o que a teologia chama de antiga dispensação da graça, o que nós comumente chamamos de Antigo Testamento, e a teologia chama o segundo momento de nova dispensação da graça, comumente conhecido como Novo Testamento. Então nós entendemos que Deus começou a revelação, ele chamou Abraão, e então Abraão teve seus descendentes, dos quais nasceu Moisés, a quem Deus revelou o que nós estamos estudando, os primeiros livros da Bíblia Sagrada. E Deus então escolheu a nação de Israel por sua infinita misericórdia, não porque ele havia visto algo importante em Israel, mas porque assim ele quis fazer. Ele escolheu a nação de Israel para se revelar a ela como aquela que seria um instrumento de bênção para todas as nações no mundo. Isto é, testemunhando e ensinando aquilo que Deus havia revelado a ele. Deus administrou de uma forma, ensinando sobre o culto, dando sinais, dando o que Hebreus chama de sombras, de figuras daquilo que viria posteriormente, daquilo que viria futuramente. E então, quando Cristo encarna, o descendente de Abraão, Cristo encarna, e nós vamos ver isso hoje, quando Cristo encarna e desempenha o seu ministério, desenvolve o seu ministério terreno e o executa, ele como Deus, porque ele estava na criação com Deus, ele era Deus, tudo que existe foi feito por meio dele, é isso que João diz, iniciando o seu evangelho. Então, Cristo, que é Deus, ele encarna, não é, para salvar, para concluir esse plano de salvação, e ele mesmo, como Deus, muda a administração agora. Enquanto na primeira dispensação da graça, no Antigo Testamento, Deus administrou de uma forma nacional, com um povo, com uma nação, Israel, agora na nova dispensação da graça, Deus administra diferente. E Deus administra agora não apenas com um povo, num pedacinho de terra, neste mundo tão grande. Agora o Senhor está se revelando por meio da sua palavra, com o derramamento do Espírito Santo, como foi a profecia de Joel, o cumprimento em Atos 2, Deus agora tem a sua igreja não mais num pedacinho de terra, mas espalhada por toda a terra, conhecida como igreja. Congregação do Senhor, a igreja cristã, isto é, porque foi instituída pelo Cristo. Mas eu repito, este é o caminho que nós temos tomado. Há irmãos que não entendem assim e que eles tendem a achar que o Antigo Testamento é apenas para Israel. E esses irmãos, então, têm a tendência de menosprezar um pouco o Antigo Testamento. Por exemplo, textos como esse, a Páscoa, um irmão que não entende essa maravilha do plano eterno de salvação, ele dirá, isso não é importante para nós, eu não quero que os irmãos olhem assim para o texto. O que tem a ver conosco esse assunto? Isso era uma festa judaica, embora ela fosse judaica, eu vou estar explicando isso. Mas ela faz parte da história, da nossa história da igreja.
Então, alguns, não entendendo isso, dizem que o Antigo Testamento é só para Israel, por isso que os irmãos não veem muitas exposições e pregações do Antigo Testamento nos púlpitos das igrejas, porque eles acham que o Antigo Testamento não é importante, ele já passou e não tem nada, algumas lições para a gente, mas eles não veem como, eles não colocam o Antigo Testamento na mesma altura do Novo, e nós fazemos isso. O Antigo Testamento é tão palavra de Deus como o Novo, e que nós precisamos é só entender essas administrações. Então, esse é um segundo caminho que se pode tomar. O terceiro caminho que se toma é o que está mais em moda hoje no meio evangélico. Há irmãos em Cristo que acham que Deus tem um plano específico para a nação de Israel. E aí, por Deus ter um plano específico para Israel, eles defendem o que a teologia chama de cristianismo judaizante. Os irmãos devem ter visto, por exemplo, crentes sinceros, piedosos, que querem servir a Deus, que levantam a bandeira de Israel e que acham que Israel é a nação de Deus e que todos nós devemos virar as nossas cabeças, os nossos olhos para Israel. E eles dizem que Israel é o relógio de Deus e Cristo vai voltar a Israel todo. Então, como se Deus tivesse um plano todo para a nação de Israel. Essa é uma outra compreensão que não é a nossa. Nós não somos cristãos judaizantes, nós somos cristãos. A nossa doutrina ela tem base nos apóstolos e nos profetas também. A nossa teologia, a teologia que nós entendemos, vê o Antigo e o Novo Testamento como uma revelação da vontade de Deus, com vistas à salvação de um único povo. Que povo? Uma nação? Não. Apocalipse deixa claro que quando Cristo retornar, o que João viu no retorno de Cristo foram povos, línguas, tribos e nações diante do Cordeiro de Deus, exaltando esse Deus. É esse que é o plano. Quando Deus chamou Abraão, não queria que Abraão ele não queria apenas que os descendentes naturais de Abraão fossem seu povo. Essa é uma leitura judaizante. Essa é uma leitura judaica. É por isso que alguns judeus, os cristãos judaizantes também acabam apoiando essa ideia orgulhosa dos judeus, quando eles batem no peito e dizem que eles são o povo e que quem quiser ser povo de Deus tem que se tornar judeu, tem que circuncidar a carne do prepúcio. Essa é uma leitura extremamente judaizante. Essa não é a leitura do cristianismo. Essa não é a leitura de Paulo. Essa não é a leitura de João. Essa não é a leitura dos apóstolos. A leitura dos apóstolos é aquela leitura que serviu de base para os reformadores. Daí a teologia reformada que vê como pacto, vê como aliança que Deus tem com o único povo. Tendo feito essa introdução, e o objetivo é que os irmãos tenham o coração aquecido e que amem essa porção da palavra de Deus, como amam o Evangelho de Mateus, como amam a carta de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Hebreus, e que entendam que nós estamos estudando a palavra do Senhor Deus para nós, igreja. Agora, um princípio básico de hermenêutica, de interpretação, é nós entendermos o texto no seu contexto. É olhar para o texto no momento em que ele foi entregue para Israel e então tirar a lição para nós. Certo? Mas esse texto é importante. Nós temos que fazer isso também com a carta de Paulo. Não apenas com o Antigo Testamento. Nós estamos há mais de 2000 anos distantes da revelação que Deus deu a João, por exemplo, em Apocalipse. E nós precisamos, da mesma forma, analisar o contexto, entender em que momento foi entregue, por que foi entregue, e então aplicar para nós. Isso nos mostra que esta palavra é de Deus para a igreja hoje. Da mesma forma, Levítico. Vamos entender por que Deus deu a Páscoa, qual era o objetivo dele, e aí tirar lições para nós. Então, nesses 5 versículos aqui, em Levítico capítulo 23, versos 4 a 8, esse brevíssimo estudo sobre a Páscoa, eu quero primeiro, olhando para esses 5 versículos, tratar com os irmãos a data e a origem da festa da Páscoa, foi o que eu acabei de dizer, vamos entender o contexto, por que Deus instituiu essa festa para Israel. Ele não instituiu a Páscoa que nós vamos ter para nós, mas para Israel, lá na antiga dispensação da graça. Então, em primeiro lugar, eu vou olhar para a data e a origem, e depois ver como Israel comemorava, esse é o segundo tópico, a comemoração e o significado para Israel também. Porque Deus instituiu essa festa, ordenou que fosse comemorada de tal forma, porque havia um significado para Israel. E em terceiro e último lugar, com a graça de Deus, na dependência do Espírito do Senhor, eu vou estar
mostrando aos irmãos como essa festa se cumpre em Cristo. Porque Cristo é a nossa Páscoa, e depois aplicar um pouco aos irmãos. Trazer um pouco de forma mais viva aos irmãos. Então acompanhem aí Levítico 23. O versículo 4 ele é introdutório, são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. Esse versículo 4 é introdutório, à semelhança do que nós estudamos nos 3 versículos anteriores, no domingo passado. Só para lembrar, o que Deus está dizendo é que ele está instituindo festas fixas. As festas fixas aqui significam exatamente tempos determinados por Deus, momentos determinados pelo Senhor, instituídos pelo Senhor. Eu disse aos irmãos, é um calendário. Domingo passado, afirmei que talvez, melhor do que festa, seria para nós entender um pouco mais como feriado, porque eram dias especiais dentro do calendário judaico que Deus estava estabelecendo. E ainda, os irmãos lembram? Eu disse que essas festas, elas mostram a condescendência de Deus, porque Deus está se relacionando com esse povo. Um Deus tão grande, um Deus tão magnífico, um Deus tão acima de tudo que existe, ele está de forma condescendente e amorosa se relacionando com esse povo, a ponto de festejar com eles. Festejar o quê? Aí nós vamos estudar aqui qual é a razão dessas festas. Sobre a data e a origem, no versículo 5, nós lemos que no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. Então, de forma simples, o que é que Deus está dizendo? Olha, no primeiro mês, no dia 14 do primeiro mês, vocês vão celebrar esta festa. É a Páscoa do Senhor. O primeiro mês do calendário judeu é o mês de Abib, também chamado de Nissan. Nissan é o nome para esse mês que foi dado depois que Israel foi conduzido ao cativeiro da Babilônia. Por isso que os irmãos vão encontrar em Neemias e em Esther, que são textos, que são relatos da história do povo de Deus no período da Babilônia e pós-exílio babilônico, vão encontrar o termo Nissan. Então, alguns vão chamar o primeiro mês do calendário judaico de Abib e outros vão chamar de Nissan. Esse é o primeiro mês do calendário judeu. Equivale a nós meados de março e meados de abril. O ano novo para o judeu começa correspondente a nós, meados de março e meados de abril, é a festa do Ano Novo. É o mês mais importante do judeu, é esse mês de Abib, é esse mês de Nissan. O Senhor está dizendo, então, no dia 14 começa a festa. A festa deverá durar 7 dias, ou para ser mais específico, mais preciso, 8 dias completos. Então, a festa começa no dia 14 e ela vai terminar no dia 21. Só que o Senhor diz aqui que no dia 15, logo depois do primeiro dia, também haverá a festa dos pães asmos, a festa dos pães sem fermentos. Tem alguém concorrendo comigo aí no sermão? Tá para ajudar, né, irmãos? Então, eu dizia, o Senhor está estabelecendo aqui, voltando o raciocínio aqui, né? Então, primeiro mês, Abib, Nissan, no dia 14, a festa da Páscoa, o início da festa, vai até o dia 21, no dia 15, a festa dos pães asmos, a festa dos pães sem fermento. Então, é uma só festa, nós não temos duas festas. Tanto que em Lucas, capítulo 22, versículo 1, os irmãos têm a informação ali de que a Páscoa também era chamada de festa dos pães asmos, e vice-versa, porque é uma festa só que Israel está celebrando. Qual é a origem? Qual é a origem da festa? Aí nós vamos ter que retornar, né, para entender a origem da festa, a Êxodo capítulo 12. Por isso eu disse, é um breve estudo sobre a Páscoa, né, para entendermos bem a origem da festa. Só para lembrar os irmãos, nós estamos estudando o Levítico, no momento em que o povo de Israel está aos pés do Monte Sinai. Mas antes disso, os irmãos devem lembrar que esse povo, essa igreja, essa congregação aqui, os filhos de Abraão, filhos de Isaac e de Jacó, eles haviam passado um tempo como escravos no Egito.
Passaram 400 anos sob o poder e o império de Faraó. Não por acidente, nem por incidente, porque Deus havia dito a Abraão que levaria a sua descendência para uma terra estranha e ali o povo seria escravo durante 400 anos. Então, Êxodo se refere exatamente ao momento em que Israel estava sob o domínio, sendo escravizado por Faraó. E o capítulo 12, então, relatou, nós já estudamos aqui, a instituição da Páscoa. E aí no versículo 1, lá de Êxodo 12, nós lemos: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês, era o mês de Abibe, o mês de Nissan, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês. Por que aos 10? Porque eles iam se preparar para a festa do dia 14. Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Irmãos, lembram? Logo depois da instituição da Páscoa, o Senhor irá trazer a 10ª praga sobre o Egito. Até aqui, Êxodo 12, ele tem trazido 9 pragas, com o intuito de tirar o seu povo de Israel do Egito. O povo de Israel no Egito, irmãos, não tinha direito civil. Mas pior do que isso, Israel no Egito não tinha direito religioso. Israel não tinha um culto que pudesse celebrar a Deus no Egito, porque era escravo. Eles não tinham tempo para adorar a Deus, não porque eles não quisessem ter tempo, mas porque Faraó os perseguia. Nos lembra de várias vezes em que Moisés com Arão chegou diante de Faraó e disse: olha, Faraó, Deus me enviou até ti para que tu liberes o povo para adorar. O que Faraó disse: vocês são uns desocupados, vocês não têm o que fazer, vão trabalhar. Vocês querem ficar adorando Deus, servindo a Deus aí, vão trabalhar porque vocês estão desocupados. Essa era a escravidão tremenda para o povo de Israel. E então o Senhor está lutando com o seu braço forte para tirar Israel do Egito. E então ele disse: olha, agora é o limite. Chegou o momento. Eu vou lançar a última praga e vocês, Faraó é pecador, Egito está longe de mim. E eu vou destruir os primogênitos. Eu vou mostrar que eu sou Deus sobre eles e vou tirar vocês dessa terra. Agora, como eu vou fazer? É o seguinte, vocês vão ter que pegar um cordeiro, as famílias, porque eu disse, não havia um momento solene de reunião pública de Israel no Egito. Era nas famílias. É assim que ocorre quando a igreja é perseguida. Quando a igreja está sob o domínio de Satanás pela presciência, determinação do Deus soberano, a igreja não consegue se congregar publicamente. Por isso que você tem que valorizar, agradecer a Deus, adorar a Deus. Hoje nós vamos à casa do Senhor, vamos para a igreja, porque nós temos liberdade. Porque se vier a perseguição sobre nós, nós não poderemos mais estar reunidos assim. Nós teremos que ficar em casa. Era assim que Israel estava. Então Deus disse: agora vocês, cada um, vão pegar um cordeiro e vocês vão matar o cordeiro. Veja o versículo 11. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos. Literalmente, aqui é quadril vestido. A ideia é prontos para sair, prontos para viajar, prontos para marchar. Então, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comereis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Páscoa significa passagem. Significa passar por cima. E aí Deus mesmo explica: porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal, é o sangue do cordeiro. Nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, eles deveriam pegar o sangue do cordeiro morto e passar nas portas. Então o anjo do Senhor, o destruidor, que não é Satanás, mas é o anjo do Senhor, de acordo com 2 Samuel 24, 16, quando o destruidor, que é o anjo do Senhor, que é Cristo, passar pelo Egito e olhar para as casas e ele ver um sangue de cordeiro na porta da casa, ele não vai destruir o primogênito daquela casa. Mas a casa que não tiver o sangue, ele vai destruir. O sangue vos será sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Vimos domingo passado que a solenidade do dia de uma festa não é uma solenidade morta. Porque, às vezes, porque é solene. Um enterro também é solene. O enterro é uma celebração, é uma
é um ritual solene. Mas o culto de Deus não é enterro. O culto de Deus é alegria, é deleite na alma. Não é uma festa carnal, ninguém vai ficar dançando, ninguém vai ficar pulando, mas é uma festa da alma. É a alegria do coração que está na vida do crente. Então, este dia será por memorial, celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, isto é, em períodos que virão, o celebrareis por estatuto perpétuo. Isto é, o perpétuo aqui significa longa duração, significa um período contínuo, como Israel deveria fazer. Por que essa interpretação? Porque não pode ser perpétuo até para sempre, porque senão nós teríamos que celebrar a Páscoa também. E aí, quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vem, esse calendário passa e a administração, por isso eu expliquei isso, e a nova administração, então, agora é estabelecida por Cristo. Mas eu vou mencionar isso depois, o cumprimento. Será por estatuto perpétuo. No verso 17, ainda em Êxodo 12, guardai, pois, a festa dos pães asmos, vejam que era na mesma festa, a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito, o grupo de vocês, portanto guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. E ainda aqui em Êxodo 12, 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse, escolhei, formai e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e molai a Páscoa. Isto é, celebrem a Páscoa. Abatam o sacrifício da Páscoa. Tomai um molho de sopa, molhai no sangue que estiver na bacia, do sangue do cordeiro morto, e marcai a verga, a viga superior da porta, e as suas ombreiras, toda a porta, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então, aqui nós temos a data, a Bíblia, dia 14 ao 21, dia 15 a festa dos pães asmos, e a origem aqui em Êxodo capítulo 12. Como Israel deveria comemorar essa festa? A origem foi lá, ainda no Egito. Deus teve misericórdia de Israel, se relacionou com Israel, salvou Israel, antes mesmo de Israel ter um sistema cultico. Então veja, desde já, que o que chama a atenção de Deus e em que Deus se agrada não é em algo pomposo. É verdade que ele vai instituir depois todo o simbolismo e a pompa do culto do Antigo Testamento, com o tabernáculo, posteriormente no período de Davi com o templo, não é, de Salomão, ou depois de Davi, melhor, o templo de Salomão, não o de São Paulo, mas o de Jerusalém, não é, na época. Então, era pomposo, mas perceba que desde aqui, o que Deus está buscando é um povo com quem ele possa se relacionar. Ou à luz das palavras de João capítulo 4, o que Deus busca são adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Esse é um princípio espiritual. Veja como nós entendemos o Novo Testamento como o Antigo Testamento aberto. E vice-versa, nós entendemos o Antigo Testamento como o Novo Testamento aberto. Então aqui está a origem, lá em Êxodo começou. Como Israel deveria comemorar, voltando para Levítico 23. Depois nós vamos voltar a Êxodo de novo. Mas Levítico 23, nós lemos na parte B do verso 6. 7 dias comereis pães asmos, no primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então, como é que ia ser celebrada a Páscoa em Israel? Primeiro dia, então é o primeiro dia da festa, dia 14, então haveria santa convocação. E no último dia da festa, dia 14 ao dia 21, 8º dia, completo, no primeiro dia e no último dia, santa convocação, uma festa. Deus está chamando o povo. Vai Moisés e diz a toda a congregação de Israel: estas são as festas fixas do Senhor. É o Senhor quem está chamando o povo, convocando o povo de Israel para que venha. E todos devem vir. Não são só os mais velhos, não são só os adultos, são os adultos, os adolescentes, os jovens, as crianças de peito, as crianças que já falam, os bebês que mamam, todos têm que estar na presença do Senhor, na convocação solene de Deus. Isso é o que diz a palavra do Senhor, que é a autoridade para nós, a única regra de fé e prática. E nesses 2 dias de festa da Páscoa em Israel, não deveria haver trabalho servil, isto é, trabalho manual.
O trabalho deles seria apenas para a festa. Mas qualquer outro trabalho que desse lucro não deveria ser feito nessa festa. Afinal de contas, Deus está chamando o povo. Quando nós estamos em casa, o menino pode estar fazendo o que for, jogando videogame, lendo revistinha, brincando. Mateus, vem aqui. O que é que o filho tem que fazer? Tem que vir. É assim que o papai chama o filho. Ah, mas eu estou lhe chamando. Venha. É isso que Deus está fazendo com Israel. Vocês têm as atividades de vocês, hebreus, mas quando o Senhor chamar, todos têm que vir. É santa convocação. É tempo determinado por Deus para a celebração. Então o Senhor está chamando o povo, né? E aí, nessa festa, à luz de Êxodo 12, à luz da história de Israel, estudos que mostram as instituições dentro de Israel, nós lemos que nessa festa os animais seriam mortos. Haveria sacrifício, haveria oferta queimada diante do Senhor. Os irmãos vão encontrar em Números, capítulo 28 e capítulo 29. Se Deus permitir um dia chegarmos no livro de Números, 28 e 29, então nós encontraremos ali e poderemos entender melhor todas aquelas ofertas que seriam levadas neste dia para o Senhor. Então a festa seria com ofertas queimadas, animais mortos, além de comerem os pães sem fermento e além de comerem ervas amargas. Eles teriam que fazer isso. No capítulo 16 do livro de Deuteronômio, os irmãos também encontram ali uma instrução acerca desse alimento. E qual é o significado, irmãos, disso? Por que Israel tem que celebrar a Páscoa e celebrar desta forma a Páscoa? Animais mortos, ofertas queimadas diante do Senhor, ervas amargas, pães sem fermento. Por quê? Qual é a razão ou qual o significado disso? Aí vamos voltar para Êxodo 12. Não se canse, leia, é a palavra do Senhor. No Antigo Testamento, alguns sacerdotes diziam, que canseira, que enfado, todo o trabalho para o Senhor. Mas lembra, lá em Malaquias, cansaço, enfado, reclamação diante de Deus por causa do trabalho do Senhor. Não faça isso. Acompanhe a leitura bíblica, Êxodo 12. No versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Aqui nós estamos na origem da festa ainda. E guardareis até o 14º dia deste mês. Ó, viu? Estamos preparando para o dia 14. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Por que o crepúsculo da tarde, que aparece lá em Levítico 23? Porque, diferente da gente, o judeu não contava o dia manhã, tarde e noite. É assim que nós contamos. O judeu contava noite, manhã e tarde. Porque o dia do judeu começava à noitinha. Então, o início do dia era noitinha. Por isso, no crepúsculo da tarde, na boquinha da noite, como dizem os mais antigos, na boquinha da noite, vocês vão começar a festa. Isto é, no início do dia. Tomarás do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, um churrasco. É um churrasco que ia ter. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. Faz o fogo, põe a brasa, põe a carne, faz o churrasco, sacrifica. E os sacerdotes depois iam comer na instituição levítica. Aqui as famílias iam comer, todos. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Era assim que Israel iria celebrar a festa. Qual é o significado disso, irmãos? O significado disso é que o cordeiro morto, porque o cordeiro está sendo morto, não está? Deus disse, pegue o cordeiro, mata o cordeiro, assa o cordeiro. Se alimentem da carne do cordeiro. Nós já vimos anteriormente. Por quê? Porque quem não matar o cordeiro, quem não tiver o sangue do cordeiro, eu vou destruir. Então o que isso prova? Prova que o cordeiro morto simboliza a compaixão de Deus. O amor de Deus para com os primogênitos de Israel, para com os filhos de Israel, para com os filhos daqueles com quem Deus tem feito a sua aliança, o seu pacto. O cordeiro morto prova a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus, a inclinação de Deus para esse povo, que também é pecador, tão pecador quanto os egípcios.
Depois, na história, nós vamos encontrando os pecados de Israel. Não há nada melhor em Israel. Deus apenas quis salvar Israel. Tanto que, quando nós vamos para Hebreus, nós não precisam abrir, e o autor dos Hebreus escreve sobre a fé, né, no capítulo 11, o famoso capítulo 11, sobre a fé daqueles que viveram no passado. Deixa claro que a fé é em Cristo, todos morreram na fé, esperando a promessa que nós recebemos. Os crentes do Antigo Testamento estavam esperando a promessa de Deus, a redenção final daquele povo. E eles morreram, o autor dos Hebreus diz, eles morreram esperando a promessa sem alcançar a promessa. Nós recebemos a promessa quando Cristo vem. E aí, falando dessa realidade aqui do Cordeiro mostrar compaixão, o autor dos Hebreus diz, pela fé, Hebreus 11, 28, pela fé, Moisés celebrou a Páscoa. Foi pela fé que Moisés fez isso. E o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Viram? Então, o que Moisés está fazendo em Êxodo 12, o que Israel deverá fazer, com base em Levítico 23, quando adentrar a terra prometida, é fazer tudo pela fé. Fé em quem? Fé em Deus. Por qual razão? Pela compaixão de Deus. Pelo amor que Deus teve com esse povo tirando do Egito. O povo deve ainda, um outro significado, não é? O cordeiro morto mostra a compaixão de Deus, e o povo, que é objeto da compaixão de Deus, deverá manter, irmãos, a memória dos feitos maravilhosos de Deus. Êxodo 12, acompanhe, verso 24. Guardai, pois, por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Então, qual é o significado da Páscoa? O que é a Páscoa? A morte do cordeiro. Israel deveria sacrificar um cordeiro, celebrar a Páscoa. Por quê? Porque Deus foi demasiadamente compassivo. Deus foi misericordioso com Israel, amou Israel. Então, Israel, no Antigo Testamento, deverá celebrar a Páscoa assim. Lembrando dos feitos do Senhor, dizendo, Deus foi uma bênção conosco. Deus nos libertou do Egito, nos deu um culto, nos deu a liberdade de adorá-lo, nos colocou nesta terra. Né? Porque a festa será na terra de Canaã. Levítico ainda não entraram, mas será lá. E vamos cultuar a Deus, vamos parar tudo. No dia 14 do primeiro mês até o dia 21, nós vamos parar tudo e vamos celebrar a Deus. É uma festa grandiosa diante de Deus, com sacrifícios, com ofertas queimadas, pães asmos, isto é, sem fermento, e ervas amargas, para lembrar aquele período difícil, de angústia no Egito. Então celebra a Deus, com memória permanente, a ponto de explicar para os filhos pequeninos, quando perguntarem por que nós estamos fazendo essa festa. E o papai e a mamãe iam dizer, olha meu filho, Deus fez isso aqui. E aí iria celebrar, todo mundo celebrando. Mas irmãos, por último ponto do nosso brevíssimo estudo, eu disse no início, Jesus mudou a administração. Por que nós não celebramos a Páscoa então, pastor? Há novas igrejas que querem celebrar a festa dos tabernáculos, Páscoa, Pentecoste, tudo que dá direito. E a pergunta é, por que nós não celebramos a Páscoa? Por que nós aqui nesta igreja não temos a Páscoa para celebrar? Porque Jesus mudou a administração. Estou falando da Páscoa judaica. Jesus mudou a administração. Foi mesmo, pastor? Foi. Quando foi que ele mudou? Ele mudou quando ele celebrou a Páscoa, a última Páscoa, e quando ele instituiu a Santa Ceia. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Mateus e Marcos também relatam o mesmo episódio, mas eu escolhi Lucas por algumas razões. Então, Lucas, capítulo 22,
Abra aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 22 e acompanhe agora a bênção, a graça da mudança de administração do nosso Deus. Lucas capítulo 22, verso 7. Veja o que Deus diz, como Deus nos ensina. Aí nós lemos no verso 7 assim. Chegou o dia, que dia, irmãos? Diga aí, qual é o dia? Da festa dos pães asmos. Era a festa do judeu, em que importava comemorar o quê? A Páscoa. Então o povo judeu estava celebrando a Páscoa. Cristo é judeu. Então ele se submete também à vontade de Deus. E ele celebra a Páscoa. Só que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele, tendo estudado tudo, ele diz, Jesus, pois, enviou Pedro e João dizendo, ide preparar-nos a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus, ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Irmãos, Jesus está quebrando a lei? Não, ele está cumprindo a lei. Mas ele não está preso em rituais. Porque ele diz, olha, vão até uma casa e procurem lá o dono e digam, eu vou celebrar a Páscoa na casa desse homem. Eles foram. A Páscoa judaica é celebrada pelo próprio Deus só com os seus 12 ali. Numa casa que nós nem sabemos que casa era. Certamente não era uma casa pomposa, não era casa de fariseu, nem de escriba, nem de professor do Antigo Testamento, nem coisa parecida. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. O texto continua. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. O que foi que prepararam? O cordeiro, para ser morto. Celebraram a Páscoa. Tinha os pães sem fermento. E aí no versículo 14 nós lemos, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então vocês vão estar comigo, sentados, celebrando a morte do Cordeiro, só quando eu voltar agora. Só quando eu voltar. E aí o Senhor Deus, que é Cristo, o Deus que está falando com Moisés e com a congregação de Israel em Levítico 23, tomando um cálice e havendo dado graças, disse, recebei e repartir entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, ele tinha dado o vinho, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, o que foi que ele disse? Este é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, continuará havendo uma comunhão, continuará havendo um relacionamento de Deus com o seu povo, não com a nação de Israel, mas com os verdadeiros crentes que creem em Cristo, representados pelos 12 aqui. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice. Cálice do quê, irmãos? Da nova aliança. Não é outra aliança, como alguns irmãos pensam que é. É uma nova aliança, é uma nova administração do mesmo pacto. No meu sangue derramado em favor de vós. Então vejam como Jesus, o que Jesus está fazendo, irmãos? Ele observa a Páscoa, ele celebra a última Páscoa judaica, mas ele mesmo diz, olha, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Agora vocês têm que fazer isso em memória de mim. Então os apóstolos judeus entendem pelo Espírito Santo, eu estou falando isso à luz de toda a revelação. Nós temos depois, eu vou fazer referência a algumas realidades, para ficar mais claro. Os apóstolos entendem que agora, judeus, 12 judeus, um vai se perder, né? Foi destinado para isso. Deus o predestinou mesmo para a perdição. Então, os 11 que vão permanecer, eles entendem que agora a administração muda.
esses 11 judeus piedosos, eles não mais observarão o calendário judaico, mas a partir de Cristo, eles vão se reunir para comer a carne de Cristo e para beber o sangue de Cristo, simbolizados no pão e no vinho. Porque, irmãos, eles passam a celebrar agora o quê? A morte do Cordeiro de Êxodo 12? Não! Eles passam agora a celebrar a morte de Cristo. Eis o vinho, é o meu sangue. Eis o pão, é o meu corpo. Vocês não vão beber mais até a vinda do Reino de Deus, porque eu vou ter que ir, eu vou ter que morrer. Aí quando nós vamos ler as palavras da instituição da Santa Ceia, ditas por Cristo ao apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, que nós lemos, infelizmente, uma vez por mês, nós encontramos Paulo dizendo, porque nós anunciamos o que, irmãos? A morte de Cristo, até que ele venha. A igreja está celebrando a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo de Cristo. É por isso, porque Cristo mudou a administração, é por isso que nós, teólogos aliancistas, teólogos da aliança, reformados, crentes, sinceros, é por isso que nós, irmãos, afirmamos que a Páscoa, à luz do que diz a Escritura, ela é tipo, ou ela é sombra, ou ela é figura do quê? Da realidade espiritual mais plena e futura. Então nós estudamos Levítico 23, Êxodo 12, Levítico 23, entendendo que essa revelação para Israel, essa festa em Israel, ela era uma figura, ela era um tipo, ela era um símbolo que apontava para uma realidade espiritual maior que iria se cumprir na pessoa de Cristo. Então vejam que a Páscoa, como o sábado, mencionei domingo passado, embora nós tenhamos que continuar com o princípio moral do sábado, aqui é apenas cerimonial da Páscoa. Então vejam que a Páscoa ela tem um riquíssimo simbolismo profético. É isso que está acontecendo. Deus está revelando a sua vontade aqui para Israel com vistas ao cumprimento lá em Cristo, quando ele viesse. Então, de forma mais simples, como os irmãos já ouviram muitas vezes essa frase, a Páscoa aponta para Cristo. Será, pastor? Será que os teólogos não inventaram isso, não? E aí, irmãos não precisam abrir, porque eu vou ler várias referências agora. Lá em Isaías, o profeta Isaías, capítulo 53, recebeu a revelação do Senhor acerca do sofrimento do servo do Senhor. E aí ele começa falando, olha, quem creu na nossa pregação, né, quem ouviu a nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor, e ele começa a falar do servo sofredor, daquele que Deus escolheu para sofrer como um cordeiro lá. E aí no versículo 7 de Isaías, o Senhor diz, ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas ele não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías está falando de Cristo. E ele está dizendo, o servo sofredor que virá para morrer em prol do meu povo. Deus está dizendo, esse vai ser morto como cordeiro. Cordeiro, cordeiro, Páscoa. Páscoa, cordeiro, ele virá sofrer por nós. Páscoa, cordeiro, cordeiro, Páscoa, virá sofrer, futuro. Isaías está levando Israel, dizendo, olha, a redenção de vocês, o perdão do pecado de vocês, a expiação do pecado de vocês, a eliminação do pecado de vocês vai ocorrer em Cristo. Então, Israel, nação de Israel, judeus, voltem os olhos de vocês para Cristo. Porque é isso que Isaías 53 está falando. E pasmem, numa pesquisa que fizeram na internet, pouquíssimos judeus conheciam Isaías 53. Quando alguém chegava, um cristão com um judeu, dizendo 53, você conhece esse capítulo aqui? Está falando de um cordeiro. Como muitos de nós, ignorantes, religioso, muito tempo, mas ignorante na Bíblia, não conhecia a Escritura de Deus. Mas é isso que a Bíblia está fazendo. É isso que Deus está fazendo, revelando
o seu plano em Isaías. Aí quando nós chegamos no Novo Testamento, Cristo encarnado, Cristo já adulto, sendo batizado por João, recebendo o Espírito Santo numa forma de pomba, Deus dizendo, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Ele vai cumprir todos os meus planos. Cristo representando os pecadores no batismo. O Espírito Santo descendo sobre ele, Deus ratificando o seu ministério. E aí ele começa o seu ministério terreno. João Batista, o seu precursor, tem os seus seguidores também, os seus discípulos. E em João capítulo 1, verso 29, nós lemos que no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, olhou para os discípulos dele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Páscoa, Isaías 53, Cordeiro, futuro que virá, Cristo encarnado é o Cordeiro. Então a Páscoa está apontando para esse Cordeiro, que é Cristo. Ele tira o pecado do mundo. Assim como aquele Cordeiro provava a compaixão de Deus, o amor de Deus para com o seu povo. Mas não para por aí, irmãos. Romanos capítulo 5, Paulo está lutando e dizendo, olha, a justificação é pela fé. A justificação não é por obras. Deus escolheu os seus. Deus tem um povo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí no versículo 10, interessa o versículo 10, Romanos 5, 8, Paulo diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Lembra lá de Êxodo? Israel lá no Egito. Irmãos, pensam que Israel fazia o que no Egito? Trabalho, trabalho e mais pecado, com certeza. Até porque quem muito trabalha, não tem tempo para Deus, só pode estar vivendo em pecado. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, Paulo está dizendo. Sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, Paulo diz, quando inimigos, olha o que Paulo diz, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Nós, crentes em Cristo, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Páscoa, Isaías 53, Cordeiro, João, cumpre. É o Cordeiro. O Cordeiro era morto, mostrando a compaixão de Deus. Cristo é morto para que haja uma reconciliação de homens pecadores, de mulheres pecadoras com Deus que é santo. Assunto de Levítico, do livro de Levítico, santidade. Aí Paulo escreve a carta aos Coríntios, tratando de um pecado de imoralidade sexual. Paulo diz, joguem fora o velho fermento. Lembra da festa dos pães asmos? Pães sem fermento, porque o fermento simboliza o pecado. Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Aí o que Paulo diz, pois também Cristo. Quem é Cristo que foi crucificado? Paulo diz, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Aí o pastor Josué lá no seminário dizia, aqui cabe um aleluia. Aleluia. Louvado seja Yahvé. Esse é o significado de aleluia. Louvado seja o Senhor, porque Cristo é o Cordeiro Pascal. Quem é que vai levantar objeção, irmãos? Quem é que vai levantar objeção contra a revelação de Deus? Nem judeu, nem gentil, nem qualquer teólogo, por mais capaz que seja, pode levantar objeção contra a palavra de Deus. A Páscoa apontava para o Cordeiro. A Páscoa era a morte do Cordeiro Pascal. E Paulo diz, Cristo é o Cordeiro Pascal. Estou terminando, para nós irmos às lições finais. Mais 2 textos apenas. Estou mostrando aos irmãos o cumprimento em Cristo, para não pensar que a gente está inventando alguma coisa, que teólogos forçam a Bíblia. Hebreus, tão rico o livro de Hebreus. Então, os Hebreus estão falando exatamente do sacrifício de Cristo.
E ele disse: o sangue de bodes e de touros, falando do culto do Antigo Testamento, e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, está falando do ritual, né? Muito mais, que ele diz, o sangue de Cristo. Por isso que na ceia ele disse: tomem este vinho. Este é o meu sangue derramado por vocês. E pelo Espírito Eterno, assim mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Páscoa, Cordeiro, compaixão de Deus, vida de santidade. Estamos tendo Levítico 23. Aí o autor dos Hebreus diz: o sangue de Cristo foi derramado para purificar a nossa mente. Pureza. Tirar toda a iniquidade. Tirar tudo que não presta. E finalmente, irmãos, Apocalipse. Quando Deus revela ao apóstolo João, judeu, em Apocalipse, no capítulo 5, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? O livro é o livro de Deus, é o plano de Deus, é a soberania de Deus. Quem pode abrir esse livro? Ora, nem no céu, diz João, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Aí João continua: então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, isto é, toda a criação, e entre os anciãos em pé, o que ele viu, irmãos? Um cordeiro. Um cordeiro que ele viu, que parecia que tinha sido morto. Ele viu um cordeiro que tinha sido morto. Cristo, o cumprimento da Páscoa do Antigo Testamento. Capítulo 13 de Apocalipse. Quando João descreve que ele viu a besta é Satanás mesmo. Viu a besta. E que foi dado poder à besta para que homens blasfemassem, para que homens fossem arrogantes contra Deus. Porque é isso que a besta faz. Satanás. E aí no verso 8 nós lemos: e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos onde, irmãos? No livro da vida de quem? Do Cordeiro que foi morto. Que bênção, né, irmão? O livro da vida do Cordeiro que foi morto. Que livro da vida é esse? É o mesmo de Êxodo 3, quando Moisés disse: Senhor, risca o meu nome do livro da vida. Se não foi Êxodo 3, outra passagem de Êxodo agora, confundi. Êxodo 3 é o seu chamado, tem um momento que Moisés está contestando com Deus e diz: Senhor, se não for, se não der, risca o meu nome do livro da vida. Que livro é esse? É o livro da vida do Cordeiro que foi morto. O que deve ficar para nós? Espero que os irmãos tenham entendido. Páscoa, Cordeiro morto. Vejam como o Levítico 23 é muito importante para nós, porque nós conhecemos a nossa origem. O que deve ficar para nós, irmãos? Primeira lição, muito importante, a mais importante, é que Cristo é a nossa Páscoa. Celebramos, anotem isso aí, celebramos não a Páscoa dos judeus, não a Páscoa do catolicismo romano, porque o catolicismo romano tem um calendário litúrgico. E ele encaixa a Páscoa lá, não está nem aí para Levítico 23, nem para a história de Israel, põe dentro do seu calendário uma celebração, uma festa religiosa de um calendário, fazem Páscoa. Nós não celebramos a Páscoa dos judeus, nós não celebramos a Páscoa do catolicismo romano e nem celebramos a Páscoa dos ovos de chocolate. Não tem nenhum problema comprar ovo de chocolate no dia. Quem quiser comprar, me dá um pedaço, eu vou comer. Mas nós não celebramos essas festas. Eu vou repetir, irmãos.
nós não celebramos a Páscoa do ovo de chocolate, nós não celebramos a Páscoa dos judeus e nós não celebramos a Páscoa do catolicismo romano. A Páscoa de abril, que muitas igrejas evangélicas comemoram, é a Páscoa do catolicismo romano. Porque a Páscoa da igreja é a ceia. Glória a Deus. A Páscoa da igreja é a ceia, irmãos, que deveria ser celebrada todo domingo. Atos capítulo 20, versículo 7. A igreja, no primeiro dia da semana, se reunia para partir o pão. O que nós deveríamos fazer é celebrar a Páscoa do Senhor todo o primeiro dia da semana. É isso que a igreja tem que fazer. Essa é a ordem do Senhor. Por que nós reunimos no primeiro dia da semana? Porque os apóstolos assim faziam, não é? E por que nós não celebramos a Páscoa do Senhor todo domingo, no primeiro dia da semana? Aí eu não sei responder aos irmãos. É uma tradição aí que vem desde não sei quando, que tem que ser uma vez por mês. Tem igreja que celebra de 3 em 3 meses. Tem igreja que celebra de 6 em 6 meses. Mas à luz da nossa festa, o dia do Senhor é o dia da nossa festa. O que é que nós celebramos? A Páscoa, a morte do Cordeiro, a compaixão de Deus. Devemos matar o Cordeiro. Não como a Igreja Católica diz, que quando o sacerdote quebra a hóstia, ele está sacrificando de novo o Cristo. Não. Ele foi morto de uma vez por todas. Nós só fazemos aquilo que ele instituiu em Lucas 22. Reúnam-se e façam isso em memória de mim. Comam do meu pão, bebam do meu sangue. Nós celebramos, irmãos, a Páscoa, que é Cristo. A primeira lição é essa, que deve ficar para nós, depois de muitas coisas ditas. Cristo é a nossa Páscoa. Então não venha depois dizer, pastor, olha, nós estamos em abril, tem Páscoa, nós podemos fazer alguma coisa de Páscoa? Não, peraí, mas o que tem a ver o calendário de abril da nossa sociedade católica, romana, pagã, ímpia, com a Igreja de Cristo? O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem a ver. A Páscoa é Cristo. É a Santa Ceia. Talvez não entendamos isso porque reunimos uma vez por mês mesmo. Talvez seja por isso. Então ninguém sabe que hoje é um dia de comer a carne do Cordeiro. Tomar o sangue do Cordeiro, por exemplo. Então fique com isso. Cristo é a nossa Páscoa. Segunda coisa que deve ficar para nós. Cristo nos redimiu para si. Deus redimiu Israel para ser santo. Comam os pães sem fermento. Cristo nos redimiu para sermos santos. Cristo nos redimiu para sermos santos. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também porque também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, Paulo diz aos Coríntios e a nós, celebremos a festa, a Páscoa, a ceia, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. A vida a Cristo, a vida de sinceridade, de verdade na palavra de Deus. Vamos celebrar essa vida, não com o fermento do pecado, da maldade, da iniquidade, da rebelião, da dúvida, mas de verdade, adorando a Deus. Cristo é a nossa Páscoa, Cristo nos redimiu para si. Em terceiro lugar, a experiência viva, irmãos da igreja. A experiência viva e há algo que contar. Por isso eu comecei dizendo, irmãos, a minha oração é que o coração dos irmãos arda diante da palavra de Deus, aqueça e entenda, Senhor, que bênção para a minha vida. O Senhor me redimiu. Eu celebro essa festa. Se isso ocorrer, eu vou contar para o meu filho. Meu filho, não precisa contar assim, como o sangue ferve, eu não precisa contar assim. Pode ser, meu filho, venha cá.
mas que a alma arda. Meu filho, Deus redimiu papai. Deus redimiu mamãe. Deus colocou você no pacto. Deus redimiu você. A experiência viva. Israel ia dizer, nós éramos escravos no Egito, meu filho. Mamãe, por que esse rito? Nós éramos escravos no Egito. Os apóstolos vivenciaram aquilo com Cristo, a mudança da vida deles, e eles proclamaram isso. A experiência viva com Deus. Quem não tem a experiência viva com Deus não vai poder contar nada mesmo. Conte aos seus filhos as maravilhas, os feitos do Senhor. Celebre a redenção e a compaixão de Deus em nosso favor, por meio de Cristo. Lá, no meio dos hebreus, o judeuzinho, a judiazinha, dizia, papai, mamãe, por que estão matando esse cordeiro? Aí o papai e a mamãe ia dizer, meu filho, minha filha, foi isso que aconteceu. Na igreja, o seu filhinho e a sua filha se estiverem no culto, porque se não estiverem, não vão poder entender nada. Se eles estiverem no culto, eles vão perguntar, papai e mamãe, por quê, gente? Por que tem o pão e o vinho? Meu filho, Cristo morreu na cruz por nós. Cristo nos salvou, Cristo nos redimiu, derramou o seu sangue puríssimo por nós. Que fique, Cristo é a nossa Páscoa, Cristo nos redimiu e contemos aos nossos filhos a remissão do Senhor por meio da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ficar de pé? Vamos cantar, irmãos.